Bom dia. Eu estava lendo hoje pela manhã o texto onde Jesus dá instrução aos seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, e ele vai dizer no capítulo 10 de Mateus, versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, interessante o texto, porque Jesus está falando de um ambiente, hostil, muito parecido com a sociedade que nós vivemos, onde nós temos dificuldades de acreditar nas pessoas, de acreditar nas notícias, porque todos têm suas intenções, suas pretensões por trás das suas propostas, por trás das suas estatísticas. Nós não podemos chegar ao ponto de acreditar que todas as estatísticas elas são reais, muitas são manipuladas mesmo, com intenções ideológicas, escusas. Isso acontece, nós sabemos disso, infelizmente acontece. Então nem tudo aquilo que nós ouvimos, nem todo noticiário vai ser condizente com os fatos, com a realidade, não vai ser. Tem suas pretensões, tem muito dinheiro envolvido na história. E eu estava também lembrando de um texto que eu li do livro Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, quando ele vai falar sobre a prudência. Eu acho que cabe muito para os nossos dias. Tomás de Kempis diz o seguinte, o capítulo é da prudência das nações. Não se deve dar crédito a qualquer palavra, nem obedecer a todo impulso, mas pesar as coisas na presença de Deus com prudência e aflição. Pesar as coisas, refletir, meditar, não dar crédito a qualquer ideia, posicionamento, notícias e coisas assim. Não sermos massa de manobra, não sermos passivos nas mensagens que recebemos, mas sermos ativos, comparando ideias, comparando mensagens, comparando estatísticas, comparando posições. Às vezes nós temos uma posição já fixa, já fechada, e aquilo que nós escutamos, nós já recusamos de cara, nós não aceitamos as posições antagônicas, diferentes, e acabamos sem crescer, sem amadurecer, sem desenvolver, porque a verdade nem sempre está conosco. Então Tomás de Kempis continua dizendo, infelizmente, tanta é a nossa fraqueza, que muitas vezes, e com mais facilidade, acreditamos e dizemos dos outros o mal ao invés do bem. Nós acabamos sendo transmissores, muitas das vezes, de notícias malignas, danosas e caluniando pessoas, imagens e coisas assim. Mas os homens perfeitos, ele diz, não creem facilmente, aqueles que caminham para a perfeição, não creem facilmente em tudo o que se lhes contam, não creem, não acreditam facilmente, porque conhecem a natureza humana, que é inclinada ao mal e leviana ao falar. Por que que nós não acreditamos em todas as notícias? Por que que nós devemos de fato ser um pouco céticos diante de tudo isso? Porque de fato as pessoas são más, as pessoas têm uma natureza maligna, como ele nos lembra aqui, as pessoas são levianas, são inclinadas para suas próprias vontades, desejos, lutam por aquilo que é peculiar à sua própria vida, à sua própria casa, os seus próprios valores, desejos. Isso é problemático, por isso que nós não devemos abraçar tanto a ideia do outro, parar e pensar por que que eles estão defendendo isso, ou por que que Beltrano, fulano defende de uma outra maneira e de uma outra forma. Ele continua, grande sabedoria é não aferrar-se ao próprio parecer. Aqui tem um outro aspecto importante. Nós vivemos em dias em onde as pessoas se apegam ao seu próprio juízo, ao seu próprio valor. Sim, nós precisamos ter opinião sobre todas as coisas, pensar, refletir, opiniões informadas, sim. Mas cuidado para não se aferrar, não se apegar tão profundamente à tua ideia, a ponto de você não enxergar as outras, a ponto de você denegrir até a imagem de pessoas que são teus amigos, são pessoas importantes para você. Você simplesmente se levanta contra porque você está aferrado à sua posição. Você acredita que está completamente correto e certo. Ninguém pode estar mais certo do que você. Isso é orgulho,
Isso é um coração que está te enganando, cuidado com isso. Grande sabedoria não aferrar-se ao próprio parecer. Ele continua, e ainda não crer sem discernimento tudo o que dizem os homens, sem encher os ouvidos alheios do que ouvimos ou cremos. Então, olha que interessante, né? Sem encher o ouvido alheio daquilo que nós ouvimos e cremos. Prefere ouvir outro, o sábio prefere ouvir outro, que seguir as suas próprias luzes. Então, logicamente, mais uma vez, aqui é só um alerta de prudência. Nós temos que ter posicionamentos, posições, mas a ideia é simplesmente fazermos tudo com muita cautela, com muita humildade, com linguagem sadia, com linguagem não destrutiva, não sendo tão ferro e fogo, não denegrindo a imagem das pessoas. Então vamos ser prudentes, vamos ser mais amáveis, vamos ter uma palavra temperada com sal. Isso não significa que no discurso não pode haver, no discurso e na retórica não pode haver linguagem irônica. Sim, pode haver. Então a ideia aqui não é simplesmente eliminar todo tipo de ironia e coisa assim, mas tem ironias que são destrutivas, tem ironias que são maldosas, danosas, prejudiciais. Tem outras não, tem outras que é só, de fato, levando uma mensagem, trazendo uma mensagem de uma outra maneira. Então, sejamos sábios, que Deus nos use em todo esse processo aí. Peça a Deus que eu seja usado na sua vida e que você seja usado na minha. Prudência é a grande palavra diante de um mundo tão instável, diante de uma doença nova, diante de situações que precisam ser tomadas, decisões que precisam ser tomadas pelos governantes. Então nós não podemos ser tão ferrenhos, é muito complicado, como eu vi um certo pastor colocar na internet recentemente. Até para a gente decidir fechar as igrejas por um tempo foi muito difícil, foi muito complicado. Quanto mais a decisão de fechar um país, de fechar empresas, são vidas que estão em jogo aqui, tanto vidas que correm risco por conta de um vírus, como economicamente falando. Então, um gestor ele tem que pensar no todo, então ele tem que lidar com todas as possibilidades. Isso é muito complexo. Vamos estar orando por tudo isso, orando por nossa nação, orando por aqueles que estão revestidos e investidos de poder, porque a Bíblia nos manda orar para que tenhamos dias de paz, que tenhamos, meus irmãos, uma vida de oração profunda por esses homens que foram colocados lá por Deus e que precisam ter muita sabedoria, porque caso não tenham, serão danosos mesmos e prejudiciais. Que Deus nos ajude. Em nome de Cristo eu peço. Vamos orar? Deus amado, nós queremos orar por nossa nação, queremos orar por nós mesmos, por nossa própria alma, para que sejamos sábios em nosso proceder, em nosso julgamento, que possamos ser prudentes, ó Deus, naquilo que nós ouvimos, avaliar, refletir e tratar as pessoas que estão ouvindo as nossas opiniões com honra, com dignidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos exemplos e testemunhas, embaixadores da Pátria Celestial nesse momento. Em nome de Cristo. Amém.